Por que o cliente some depois que você manda a proposta? O que será que você está fazendo de errado? O que está faltando fazer? Bom, se isso acontece com você, eu acho que vale a pena você ficar com a gente nessa conversa para entender por que isso acontece e, melhor do que isso, como eu resolvo. Vamos lá. Veja se essa cena é familiar para você. Vamos tomar um cafezinho junto e pensar sobre isso. Você manda a proposta, faz a reunião, o cliente gosta, diz que adorou. Olha só, nós vamos fazer. Nós vamos fazer esse negócio aqui. Eu só preciso alinhar um detalhezinho. Eu só preciso fechar um contrato que está praticamente assinado e aí nós vamos para frente com o teu projeto. E some. Ou pior do que isso, você fez a reunião, mandou a proposta, 2 risquinhos azuis no WhatsApp, nunca mais houve um sinal deste cliente. Ele foi abduzido, ele sumiu. Ele está praticando com você o famoso ghosting e nunca mais vai te dar um retorno. Se isso aconteceu algumas vezes com você, vale a pena a gente bater esse papo aqui. Isso aconteceu algumas vezes comigo também. Então a gente precisa entender que o primeiro ponto para a gente clarificar aqui é que a proposta, ela não é o motivo do cliente fechar ou não fechar. Não necessariamente. A proposta é uma das etapas desse processo. Mas muita coisa acontece antes. Muita coisa mesmo. E você precisa entender que você, tua empresa, teu vendedor, está vendendo o tempo todo. Não é só quando eu mando uma proposta, ou quando eu apresento uma proposta, que esse cliente vai entender o que eu faço e vai decidir se ele vai ou não comprar. Ele está tomando pequenas decisões ao longo de todo o processo. E você precisa ter isso muito claro para agir com intencionalidade ao longo do processo todo. E para que o teu processo de vendas tenha clareza disso e que seja intencional em todas as etapas anteriores. Porque um dos erros principais que causam esse tipo de problema, nós vamos falar de 3 deles aqui, é a geração de autoridade. Uma grande parte do motivo do porquê empresas somem, negócios somem e o cliente não dá retorno, é porque você, muitas vezes, não foi competente o suficiente para mostrar que você tem autoridade para resolver aquilo que você está propondo resolver. E perceba que eu estou dizendo uma coisa aqui que é, o cliente não percebeu a autoridade, não quer dizer que você não tenha. Mas o ponto é, não basta que você seja muito bom. O cliente precisa perceber que você é muito bom, que você é autoridade naquilo que você faz. Então o teu processo de alguma forma tem que cobrir isso. Em que momentos intencionalmente nós vamos gerar autoridade? Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre qual que seria esse modelo. Mas um dos principais pontos que geram essa sumida do cliente é essa falha em gerar autoridade. Segundo ponto importante, que esse é básico, e ainda assim muitos negócios esbarram nele, que é garantir que os decisores estão na reunião de decisão. Então, não faz sentido nenhum você, teu sócio, teu time de vendas fazer uma proposta para quem não decide. Então você tem que validar se os decisores estão nessa reunião, entender quem mais deveria estar envolvido nesse processo, porque senão você está perdendo teu tempo e o tempo também do teu cliente. Mas nesse caso aqui nós estamos mais preocupados com você nesse momento. Então, garantir que os decisores, aqueles que vão influenciar essa decisão, estão todos na mesa dessa proposta. Isso encurta os caminhos. Porque muitas vezes a proposta, o cliente de fato gostou. Ele realmente só quer alinhar um detalhezinho. Mas esse detalhezinho é um outro decisor que vai ser envolvido nessa conversa e adivinha, você não vai estar lá para defender o seu negócio. Quem vai fazer é o cliente. E será que ele vai fazer com a mesma qualidade? Será que ele vai apresentar com a mesma propriedade e paixão que você, teu vendedor treinado, teu sócio faria? Eu acho que não. Terceiro erro importante, um dos mais graves, não tem fechamento. Então, eu participei de inúmeras reuniões com muitos clientes, treinei muita gente, muitos empresários, que ao chegar no momento crucial da proposta, que é na hora de apresentar o valor, como funciona, método de pagamento, ele apresenta, olha para o cliente e diz, bom, então você dá uma pensada, vê direitinho e me avisa, tá bom? Olha, se você faz dessa forma e eventualmente fecha negócio, eu vou te dizer que você sofre vendas de vez em quando, que dá certo. E que bom que de vez em quando dá certo, mas eu te garanto que você está perdendo muito negócio por fazer dessa forma. Se na condução da venda nós não fechamos, nós não perguntamos ao cliente, essa condição está dentro do que você estava imaginando? Está mais barato do que você estava imaginando? Era isso mesmo? Está dentro do que você consegue pagar? É dessa forma, é desse método de pagamento que vai funcionar para você? Isso encaixa no teu fluxo de caixa? O que precisa acontecer com esse valor aqui para ele caber no teu fluxo de caixa? Enfim, se você não vai para a negociação com o teu cliente, é muito natural que ele suma e não te avise.
Porque pensa o seguinte, assim como você, o teu cliente está ocupado com inúmeros assuntos, ele tem um monte de problema para resolver, não é só aquele que ele está tentando resolver com o teu trabalho, com o teu serviço, com o teu produto. Então, se você não ajudar ele a tomar essa decisão, se você não tornar essa decisão mais clara, fácil e objetiva, provavelmente você vai cair no limbo como inúmeras outras propostas que ele recebeu ao longo do trabalho dele, ok? Então tá, João, eu entendi onde o calo aperta, onde a porca torce o rabo. Como é que a gente resolve isso aqui? Olha, isso aqui é papo para workshop, para imersão, para treinamento, para mentoria. A gente vai passar meses, muitas vezes, estruturando times para fazer isso direito, para ter um modelo de reuniões e de propostas que seja conversor, que gere um nível de autoridade tão grande que o cliente fecha na reunião, ou que o cliente fecha poucas horas depois ou poucos dias depois, né, encurta muito esse ciclo de vendas. Mas eu não quero te deixar a ver navios aqui. Eu vou te mostrar uma estrutura que funciona e que se você começar a implementar agora, você já vai começar a ver diferenças no teu negócio, tá? Primeiro ponto importante, retomando algumas coisas que a gente aprendeu aqui, tá? E trazendo um elemento novo, inclusive. Até tão importante quanto vender é saber quando você não vende o porquê que você não está vendendo. E se o seu processo é desamarrado, você não sabe por que você não vendeu. Você começa a criar teorias. Ah, o cliente não tinha dinheiro. Ah, o cliente achou caro. Mas ele não te disse isso, você não verificou isso. Você não sabe se o cliente entendeu que a tua solução não é exatamente o que ele precisava. Você não consegue identificar se o cliente entendeu que a solução é essa, o preço está até dentro, mas ele por algum motivo vai fazer com um concorrente. Você não consegue entender se o teu processo é desamarrado. Então vamos a um modelinho de processo que vai funcionar para o teu negócio. Primeiro ponto importante. Crucial, tá? Não envie propostas. Apresente propostas. João, mas meu negócio todo mundo faz assim, todo mundo faz assim e aí você vira um commodity. O cara olha para o preço na linha final e vê quem que ele vai pagar mais barato ali. Não tem percepção de valor nenhum. Então, primeiro grande ponto, não envie propostas. Apresente. Nem que seja num momento breve, nem que seja numa videoconferência, numa videochamada, mas apresente a tua proposta. Segundo ponto importante, essa proposta, essa reunião de proposta, ela tem que ter uma estrutura. Não comece apresentando os valores. Comece apresentando a tua empresa. Você foi lá, fez um diagnóstico, entendeu, deveria ter feito isso. Isso é papo para um outro assunto também, esse assunto para um outro vídeo também, mas você deveria ter perguntado sobre o seu cliente, entendido o contexto, feito um diagnóstico bom o suficiente para poder adequar a sua proposta. Mas vamos falar só da proposta aqui. Não comece dizendo sobre como você vai resolver o problema, comece explicando quem é a tua empresa. Quanto tempo a sua empresa tem de história? Quais são os números, seus grandes números? Quantos clientes? Quantos anos de experiência? Quanto você já gerou de resultado? Gerou de economia? Quantos clientes você já atendeu? Qual o faturamento que você gerou? Enfim, a depender do teu negócio, esses números serão de uma natureza ou de outra. Mas da onde vem a tua empresa? Por que ela surgiu? Por que você faz o que faz? Isso começa a gerar conexão, isso gera autoridade em cima do teu negócio. Por que você é bom naquilo que você faz? Apresenta alguns clientes que já confiaram no teu trabalho, especialmente aqueles que chamam mais a atenção. O que eu estou fazendo aqui, gente? Estou gerando autoridade. Estou dizendo para o cliente que eu sou bom no que eu faço e que, inclusive, muitos outros clientes já confiam no meu trabalho para fazer aquilo que eu faço. Quer melhorar isso? Apresenta um case. Que tipo de case, João? Apresenta um case parecidíssimo com aquele cliente que está do teu lado, que está na tua frente na mesa. Estou apresentando aqui para uma padaria. Cara, você tem um case de padaria ou de alguma coisa muito parecida com a padaria, apresenta um case para ele. Mostra qual era o contexto, o que vocês fizeram lá exatamente, qual foi o resultado gerado. O que eu estou fazendo? Eu estou gerando autoridade, mas eu estou gerando conexão também. Esse cliente está entendendo que aquilo é para ele. Legal. Terminado esse bloco, você vai dizer para esse cliente aqui, você entendeu da nossa empresa? Você entendeu quem somos? E por que a gente faz o que faz? Não, entendi. Legal, tá claro. Ótimo. Comecei a gerar autoridade. E nós vamos para um segundo bloco. Agora você vai apresentar efetivamente sua proposta. Antes de falar valor, você vai dizer o como você resolve aquele problema. Você vai explicar a sua metodologia, vai explicar a linha do tempo. Olha, esse projeto dura tanto tempo, essas são as etapas, é isso que acontece em cada etapa. Não de um jeito técnico. Você tem que explicar como se você estivesse explicando para uma criança de 10 anos. Ah, mas João, vai faltar detalhes. O teu cliente, ele não quer o detalhe técnico. O teu cliente quer tomar uma decisão de uma forma confiante e simples. É isso que ele quer. Ele não quer ter uma dor de cabeça para pensar em detalhes, nos mínimos, nas mínimas minúcias. Ele quer estar muito tranquilo para poder tomar essa decisão. E é sua função ajudá-lo a fazer isso. Então, neste momento, você vai explicar como vocês resolvem o problema desse cliente. Isso é ouro, tá? Isso é ouro. Essa estrutura aqui
ela é cara, ela leva tempo para você aprender e aplicar efetivamente, mas eu estou te dando um rascunho aqui bem razoável que você consegue aplicar hoje. Então você explica o como resolve, qual é a linha do tempo, quais são os pilares, quanto tempo leva e detalhes mínimos, detalhes macro, nada de detalhezinho, como se fosse uma criança de 10 anos ali do outro lado. Terminada essa etapa, você vai perguntar para o cliente, você entendeu a solução? Faz sentido para você? Você acha que isso aqui resolve o teu problema? O que eu estou fazendo aqui, gente? Eu estou entendendo se a solução é para ele, se ele entendeu que funciona, se ele tem alguma dúvida. Eu estou tirando todas as objeções que não vão ser preço. Ah, agora sim, meu amigo. Agora você vai apresentar preço e condições de pagamento. Percebe a diferença? Muita diferença, mas não é pouca diferença não. É diferença a ponto de fechar ou não fechar negócio. Porque agora você vai apresentar preço, mas você gerou valor, percepção de autoridade, quem é você, como faz, qual é o caminho, simplificou a tomada de decisão, validou se ele tem alguma dúvida. Agora é só uma discussão financeira. E aqui, meu amigo, não fuja do fechamento. Esse é um desconforto que você tem que fazer as pazes. Você tem que fazer as pazes com esse desconforto de pedir o fechamento, de alinhar o próximo passo. Esse valor ficou dentro do que você estava esperando? Deixa o cliente responder e entende o que precisa acontecer em termos de método de pagamento, fluxo de caixa, para que esse negócio avance. E aí sim, um último detalhe importante, alinhe com ele o próximo passo, ainda que não seja o fechamento. Se mais alguma coisa vai ter que acontecer, se vai ter que passar por uma outra aprovação, você até tentou colocar os decisores na mesa, mas tem instâncias, de repente você vai ter que conduzir uma outra reunião, ou não, o cliente está convicto, ele gostou, mas ele te pediu alguns dias. Qual é o dia que ele vai te dar esse retorno? Alinhe com o teu cliente esses micro compromissos. Se não o fechamento, se você não consegue fazer o fechamento efetivo ali, a assinatura, o aperto de mão, qual é o próximo passo que não o fechamento que a gente vai se aproximando do aperto de mão? Então você vai perguntar ao cliente, olha, então quando você vai me dar esse retorno? Quando eu posso te ligar? Porque eu sei que você está ocupado com muita coisa também. Quando é que eu posso te cobrar isso aqui? Daqui 2 dias? Semana que vem? Até quarta? Até terça-feira? Saia com micro compromissos alinhados, porque isso muda. Isso te dá autoridade para fazer os follow-ups, para fazer a cobrança e gera no cliente um compromisso para ele não ficar te ignorando. Porque afinal de contas ele te disse que te daria o retorno tal dia, que você poderia cobrá-lo tal dia. Bom, eu te entreguei um ouro muito grande aqui, é um vídeo denso, mas é um vídeo que não é um vídeo, é um baú. É um baú de tesouro. Eu espero que você aproveite. E me diga aqui, é o seguinte, tá? Vamos interagir. Manda um comentário aqui se você acha que alguma coisa não funciona aqui, ou o que mais te chamou a atenção, ou de repente, o que é mais difícil para você fazer aqui. E não deixa de mandar esse vídeo para um empresário que precisa descobrir essa estrutura que vai fazer toda a diferença nos fechamentos dele. Um abraço.